Shalom, queridos. Mais uma vez aqui com o nosso discipulado. Glórias a Deus por tudo que ele tem feito. Hoje é o capítulo 9 e 10. 9 e 10 do livro de Esther. Então, vamos ver a leitura que vocês têm que fazer juntamente com os discipuladores, aquelas leituras maravilhosas, jograis, as peças, tudo valorizando a palavra de Deus, mostrando que realmente vocês são amantes da palavra. E aqui, na minha parte, é só comentários, né? Fazer os comentários, a analogia do tempo da antiga aliança com a nova aliança. Graças a Deus por isso. Então, vamos fazer nosso comentário. Esse capítulo 9 e 10, né? Vamos começar pelo 9. Vamos começar por a misturada do 9 e do 10. O relato do capítulo 9 é que os judeus matam seus inimigos. Que maravilha, né? É Deus que faz isso. A gente tem a defesa do Senhor. Ele mata os nossos inimigos. E eles matam os inimigos. No capítulo 9, os judeus matam seus inimigos. E no capítulo 10 fala sobre a exaltação de Mardoqueu. Portanto, o dia fatídico, o 13º dia de Adar chegou, e com ele a retribuição para os inimigos dos judeus. Naquele dia, tão chorado e tão abençoado pelo nosso Deus, porque ouviu o clamor, o choro, a tristeza do seu povo. Então, naquele dia, eles se reuniram para resistir a todos os que os atacassem. Que no primeiro decreto não podia se defender, iam morrer indefesos. Aí, em cima desse decreto, está o segundo, que eles podiam se defender. E é claro que Deus ia dar vitória para os judeus, né? Os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam. Os príncipes e governadores, todos os outros oficiais do rei, ajudaram os judeus, porque sabiam da posição influente de Mardoqueu, que Mardoqueu ocupava, e que ele crescia cada vez mais. Então, os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com os inimigos. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Você já sabe que Deus fazia assim, não é? No tempo da antiga aliança, matava da criança ao ancião, porque se ficar uma semente, renasce tudo. Vocês viram nos nossos discipulados anteriores o que aconteceu com quando ficava um sobrando, que Deus deixava, só para provar que se deixar não pode, por isso que ele mata tudo. Nesse tempo da antiga aliança era assim. Na nova aliança, nós sabemos que é diferente. O Senhor manda nós amarmos os nossos inimigos, mas o Senhor vai destruir toda a obra do diabo nas nossas vidas. Ele toma a direção, do jeito dele. O inimigo não prevalece também nas nossas vidas, só que agora é diferente. A gente ama o inimigo e Deus é que vai lá e resolve a questão do inimigo. Você viu a história da nossa querida Abigail. Ela amou o seu marido sendo mal, muito mal, não é? Mas o que aconteceu? Ela foi lá matar ou permitiu que Davi matasse? Não. Mas Deus foi lá e matou. Então, na nova aliança é diferente. A gente não faz nada. Jesus disse: deixa o inimigo lá, deixa comigo. Eu resolvo. A nossa vida para vencer o inimigo, as nossas armas é só oração e a palavra de Deus. O próprio Jesus deu esse exemplo enquanto estava aqui no corpo humano. Ele venceu Satanás lá no deserto, foi com a palavra. Jejuou 40 dias e 40 noites e venceu Satanás com a palavra. Então, as nossas armas para o inimigo é só oração e a palavra de Deus.
Agora que ele vai vencer o inimigo, que ele detona o inimigo, ele detona, ele faz isso. Mas na nova aliança, Deus usava as próprias pessoas para matar os seus inimigos. Não deixava que Israel perdesse. Ia lá e matava tudo, da criança ao ancião. E nós vemos aqui, bom, eu vou voltar para eu estou comentando, mas estou com o escrito aqui, quando eu saio do escrito aí, pronto, vai rendendo mais conversa, mas é isso mesmo, Deus me chamou para ficar cheia das conversas dele. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Assim, os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã. Houve também 70.000 homens, 1.000 mortos nas províncias, mas não se apressaram, não se apossaram de seus bens. O rei ouviu o relato do número de seus súditos mortos na fortaleza de Suzã e então pede à rainha que faça uma petição. Ela pede que seja dado mais um dia para continuar o trabalho em Suzã. E os corpos dos 10.000 de Amã sejam pendurados em forcas. Os 10 filhos de Amã ser pendurados em forcas. Nem a descendência de Amã, como eu já disse a você, não podia ficar, senão lá adiante eles iam se levantar e querer fazer a mesma obra que eles estavam fazendo. Lembre que Amã já era descendente dos amalequitas. Os amalequitas eram inimigos que Deus já tinha dito que ia exterminá-los. Então, se ficasse um filho de Amã, ia levantar outra situação lá adiante. Então, nesse tempo, Deus fazia isso. O próprio povo dele tinha a força de Deus, o poder de Deus para fazer. E como eu já disse a você, na nova aliança, você ora pelo inimigo, você espera que Deus vá direto e faça o que tiver de fazer com o inimigo. No despojo, os bens e posse dos mortos e e despojos, os bens e posse dos mortos, eles não tocaram, provavelmente para evitar falsas acusações. Embora o decreto lhes desse permissão para estragar seus inimigos, quando os judeus liam nas sinagogas ortodoxas o livro de Esther, eles liam os nomes dos 10 filhos de Amã de uma só vez e mais rápido possível. No 14º dia de Adar, eles descansaram e fizeram desse dia uma festa de regozijo. Os judeus em Suzã celebraram o 13º e 14º dia e descansaram no 15º dia. Esta foi a origem da festa tradicional de Purim, e que ainda é mantida pelos judeus ortodoxos, em comemoração da libertação e da maravilhosa história de Mardoqueu e Esther. E é comemorado principalmente pela leitura pública desse livro e pela distribuição de presentes. Então, daí surgiu a festa do Purim, onde é lido essa história de Esther, e eles dão presente para todos, celebrando a vitória, a libertação deles nessa época. Ou seja, a seção final deste capítulo dá conta de uma mensagem que Mardoqueu enviou aos judeus nas províncias do reino persa, ordenando-lhe que observassem esses dias a festa do Purim. A rainha Esther também escreveu com toda a autoridade, confirmando esta segunda carta de Purim. Os 3 versículos com os quais este livro termina nos falam da grandeza do rei Assuero. Aqui também está o registro da crescente grandeza de Mardoqueu. Além disso, ele era próximo do rei Assuero, além disso, ele era próximo do rei Assuero, grande entre os judeus,
é aceito pela multidão de seus irmãos, buscando a grandeza de seu povo e, pregando a paz em toda a sua descendência. Nesse relato, podemos até enxergar em Mardoqueu um tipo de Cristo, ou seja, alguém que apontava para aquele que é o maior que Mardoqueu, apontava para Cristo, a maneira como Mardoqueu viveu. E que nesse dia a paz ao seu povo terreno e a paz trará, e que a paz trará às nações. É uma história bonita, a história de Esther, com certeza, trazendo lições para nós, como já vimos nos comentários, e louvamos ao Senhor, não é? Porque através deste livro e de todos os livros da Bíblia, nós somos edificados. Como já foi dito, como está escrito, a palavra é viva e eficaz. A palavra é como martelo que esmiuça a pedra, a palavra é que nem fogo, fala o profeta Jeremias no capítulo 23, versículo 29. A palavra meditada de dia e de noite, se nós meditamos assim, nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água e dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto nós fizermos iremos prosperar. Então, só é glorificar o Senhor por Ele ter nos guiado nessa grande missão de termos discipulado de 7 em 7 dias e de termos nossas famílias estudando 3 capítulos diário, 3 capítulos por dia da palavra de Deus. É aconselhável que esses capítulos não sejam lidos também somente individualmente, que o pai de família ou a mãe esteja reunindo a família no amanhecer e ler juntos. E depois do almoço, lerem juntos enquanto descansa o almoço. E antes de dormir, lerem juntos. Também é bom que façam assim. Não se esqueçam que nossos filhos, quem tem filho deve saber, está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 10, de 6 de 4 a 9, que nós devemos inculcar a palavra na cabeça dos nossos filhos. E o provérbio, o sábio Salomão, em Provérbios 22, 6, diz: ensine a criança. Se você ainda tem um lar onde tem criança, dê graças a Deus pelo Senhor trazer esse novo tempo no nosso ministério, onde você está sendo instruída a ler a palavra e, consequentemente, ensinar aos seus filhos. Não espere somente por aquele momento que a criança está numa sala de aula lá no culto do domingo, que deveria estar no culto com os pais, em vez de estar em uma salinha de aula, e agora, em outro dia da semana, a rede de crianças estaria fazendo um outro dia, que deveria ser certamente o sábado, mas o povo de Deus está tão atarefado com as coisas lá fora, no dia a dia, que não sabe o que é prioridade mais no reino de Deus. O reino de Deus é prioridade em nossas vidas. Nós sabemos que Ele mandou nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Será que nós encontraremos tias, ou seja, as líderes de criança que estejam disponíveis a renunciar às coisas que estão programadas para o sábado? É o reino de Deus que é prioridade. Então, a gente deixaria as programações que nós temos, que doeria, é para doer mesmo, Deus merece, que a gente faça alguma coisa de sacrifício para Ele, e ensinar os pequeninos que terão a vida inteira para servir a Jesus. Então, esse dia é o dia do divertimento da criança, o ensino da Bíblia de uma maneira bem divertida, não tem nada de errado, só está errado é fazer isso na hora do culto. No domingo é para toda a família estar sentada junta com seus filhos, adorando a Deus juntos. A melhor programação é essa. O dia que o Senhor mandou parar para ele, sétimo dia nosso, é o domingo. Então, no domingo, família reunida em casa, família reunida no templo, é a programação de Deus. Quem quiser sair dessa programação, saia, porque não posso eu convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a minha obrigação como profetisa dos últimos dias da igreja na terra é dizer o que o Senhor quer. E dizer com base, com prova de que realmente isso é algo de Deus, porque na minha vida é isso. Na minha vida foi isso.
Eu digo, foi porque agora meus filhos estão criados, graças a Deus. Mas era isso aí, era o tempo todo ensinando a palavra e vocês estão vendo que esse resultado é benéfico, é maravilhoso. Por que é que hoje estou aqui? E Deus me deu esse direito de fazer um discipulado desse, orientar o povo, de onde eu sou a vice-presidente pela misericórdia do Senhor. Então Deus me trouxe à tona que toda a minha vida foi a palavra e que esse povo que Ele entregou nas minhas mãos deviam viver a palavra. Aí eu fiz isso. Mas por que eu fiz? Porque eu tenho os resultados de buscar a palavra, tenho o resultado de uma mulher e de um casal que busca essa constante presença da palavra de Deus na sua casa. Não tem para onde esconder, não é querer ficar falando de mim, mas é para mostrar a vocês a razão. Por que, que eu estou aqui o tempo todo gravando as lições, para de 7 em 7 dias o Ministério está fazendo esse discipulado? Por que, que eu estou na madrugada, durante o dia? Por quê? Por causa da palavra, não tem outra explicação. A minha vida desde os 7 anos foi a palavra de Deus. Então, cheguei na velhice com a mesma vontade de servir a Deus, procurando estudar a palavra junto com aqueles que Deus entregou nas minhas mãos. E com um resultado maravilhoso, porque eu só tenho esse tempo, porque a palavra entrou na vida dos meus filhos. Meus filhos casaram no tempo certo, formando família e criando seus filhos. Não tem ninguém me deixando carga de neto para criar, porque eu também não iria receber, é claro, porque eu ensinei para eles e eles sabem muito bem o que tem que fazer. É criar os seus filhos de uma maneira santa, com a palavra de Deus diariamente no seu lar, como eu fiz. Se eles não fizerem, eu não tenho mais nada a me preocupar com isso. A gente faz a nossa parte para ter nossa consciência tranquila. Se eu tiver algum neto que não estiver bem, ninguém vai se queixar de mim porque eu não criei netos. Eu estou no caminho certo. Cada qual tem os seus filhos para ter responsabilidade de saber que são herança do Senhor, que deve viver a palavra 24 horas no lar, para que a criança saiba o caminho que vai andar, que é Jesus, e quando crescer, está fazendo a mesma coisa que os pais fizeram. Eu só estou aqui disponível porque o Senhor fez tudo isso no meu lar. A palavra é viva. Eu só fazia ensinar e quem convenceu foi o Espírito Santo. A obrigação de cada pai é parar para ensinar. Se ensinar, vai receber o resultado de estarem na fase de adulto, vendo seus filhos abençoados, bem casados e criando os seus filhos sem dar trabalho para os avós. Se tiver trabalho, é lá com eles, porque eles já sabem que os avós fizeram a obrigação. Cuidaram deles direitinho. Agora eles cuidem dos seus filhos direitinho também. Tudo isso, querida, a gente aprende na palavra. Não ter problema de consciência. É porque minha filha está assim, eu tenho que estar tomando conta. Por que sua filha está assim? Você ensinou o caminho que devia andar? Então pronto. Então nem se queixe. Não pode ter um resultado bom aquele que não planta o que é bom. Se você tivesse sacrificado a sua vida para ensinar a sua filha, ensinar a filha, não entregar na mão dos outros, dizer, vou para a escola dominical, lá eu vou ter um alívio, vou ficar ouvindo a palavra e minha filha lá na salinha. Não. Você já tem que criar sua filha sabendo sentar, ouvir a Bíblia. Quando chegar no templo, ela vai fazer questão de estar junto de você, ouvindo o seu pastor, ouvindo o bispo, ouvindo o apóstolo, a pessoa que Deus trouxe naquele domingo para falar a palavra. É assim, é desse jeito. E nós estamos encerrando o livro de Esther e com essas lições que nós tiramos de um povo de Deus que recebe a vitória quando busca Ele. Eles receberam a vitória porque eles fizeram o que Deus mandou. Eles não se esqueceram, nem Mardoqueu, nem Esther, se esqueceram do livro santo do Pentateuco, que eles já tinham em mãos nessa época. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.